Fala rapaziada, Brito na área. Hoje a gente vai falar sobre IA responsável com GitHub Copilot, tá? Esse módulo aí explora, né, o uso da IA responsável do GitHub Copilot, né, uma ferramenta de agenda nativa, né, para produzir código aí para desenvolvedores, e ele vai fornecer a você o conhecimento e as habilidades aí para aproveitar o Copilot, tá, de forma eficaz e ao mesmo tempo mitigar potenciais riscos éticos, tá, e operacionais associados ao uso de IA. Beleza? Então, antes da gente começar o conteúdo, ó, já se inscreve aí, já curte, comenta, compartilha, né? E, sem mais delongas, bora pra tela. Só fazer aqui a transição. Beleza. Um ajustezinho aqui. Vou colocar um remover. E bora lá. Peraí que ele pegou uma coisinha a mais aqui. Sofreu desfoque. Pronto. Eu vou deixar assim. Só fazer um pequeno ajuste aqui e a gente já começa, tá? Um jogo rápido. Beleza, eu vou ficar aqui no cantinho. E a gente já vai começar. Bom, acho que agora tá tudo certinho aqui pra gente começar, tá? IA responsável com o GitHub Copilot. Eu fiz a live, mas teve um probleminha ali com microfone, enfim. E eu vou estar fazendo essa aula gravada, tá? Então, bora lá. A IA responsável com o GitHub Copilot, né? Esse módulo, ele vai explorar o uso responsável da IA no contexto do GitHub Copilot, né? Que é uma ferramenta de IA generativa para desenvolvedores. Beleza. E isso vai ajudar o quê? Você a ter, né? Fornecer conhecimento e habilidade para você aproveitar ao máximo aí o GitHub Copilot, né, de forma eficaz e ao mesmo tempo mitigar potenciais riscos éticos associados às operações aí com o uso da IA. Beleza. O objetivo da aprendizagem, né, entender e aplicar os princípios do uso responsável da IA, identificar limitações e reduzir os riscos associados à IA, aprender práticas e recomendadas, né, para garantir que o código gerado pela IA se alinha aos padrões éticos e aos requisitos específicos do projeto, tá? E reconhecer a importância da transparência e da responsabilização dos sistemas de IA para criar confiança e manter a confiança, né, do usuário. Então, bora lá. A gente vai falar sobre a introdução, depois vai falar sobre mitigar os riscos de IA, vamos falar dos 6 princípios aí de IA responsável e avaliação do módulo e depois um resumo, tá? Introdução. É um pouco do que a gente já comentou ali. A gente vai equipar o conhecimento aí com habilidades para usar o Copilot efetivamente, ao mesmo tempo mitigar potenciais riscos éticos e operacionais. E aqui é um pouco do que eu comentei nos itens passados, né? São os tópicos. Os princípios do uso, as limitações e reduzir riscos associados à IA, conhecer as melhores práticas, né, e garantir que o código gerado por IA se alinha aos padrões éticos e requisitos específicos do projeto, reconhecer a importância da transparência e da responsabilidade nos sistemas de IA e gerar confiança e manter a confiança no usuário, né? Vamos atenuar o risco aí de IA, né? A inteligência artificial, ela apresenta inúmeras oportunidades de inovação e de eficiência, mas também traz grandes riscos, né? Significativos que precisam ser cuidadosamente gerenciados. Uma das principais preocupações é que os sistemas de IA às vezes podem
tomar decisões difíceis de serem interpretadas, levando falta de transparência e responsabilidade. Além disso, a IA ela pode gerar resultados não intencionais e prejudiciais, como a tomada de decisão tendenciosa ou violações de privacidade. Então, para a gente atenuar esses riscos, é essencial a gente implementar estruturas de governança de forma robusta, né? E garantir a transparência nos processos de IA. Incorporar essa supervisão humana e a gente, ao fazer isso, as organizações podem aproveitar os benefícios da IA, minimizando os possíveis impactos negativos. Então, na próxima sessão aqui que a gente vai falar, a gente vai discutir o conceito de IA responsável e como aplicar os princípios dela para reduzir os riscos associados às ferramentas de IA, como o GitHub Copilot. Então, o que é IA responsável? A IA responsável é uma abordagem para desenvolver, avaliar e implantar sistemas que usam inteligência artificial de maneira segura, confiável e ética. Os sistemas de IA são produtos de muitas decisões tomadas pelas pessoas que os desenvolvem e os implantam. Da finalidade do sistema, a forma como as pessoas interagem com os sistemas de IA, a IA responsável pode ajudar a orientar proativamente essas decisões visando resultados mais benéficos, né, mais benéficos e equitativos. Isso significa manter as pessoas e suas metas no centro das decisões do design do sistema, né? Respeitar esses valores duradouros com imparcialidade, confiabilidade e transparência. Então, na próxima sessão, o que a gente vai falar? A gente vai entender esses 6 princípios dentro, né, de IA responsável, né, dentro ali da Microsoft GitHub. E quais são esses 6 princípios? Tem até uma imagem aqui, ó, acho que não sei se dá para vocês verem, que é a imparcialidade, confiabilidade e segurança, privacidade e segurança, inclusão, transparência e responsabilidade. São esses os princípios. Então, a Microsoft ela é líder global aí de IA responsável, identificando 6 princípios chaves que devem orientar o desenvolvimento e o uso da IA. Esses princípios são, né, de uma forma macro aqui, imparcialidade. Os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de maneira imparcial. Confiabilidade e segurança. O desempenho dos sistemas de IA deve ser confiável e seguro. Privacidade e segurança. Os sistemas de IA devem ser seguros e respeitar a privacidade. Inclusão. Os sistemas de IA devem capacitar todos e engajar as pessoas. E transparência, que é os sistemas de IA devem ser compreensíveis, tem que ser claro, né, como ele está operando. E responsabilidade, né, então as pessoas que estão criando, estão implantando, têm que ser responsáveis pelos sistemas de IA. Beleza? Então, de forma macro, são esses 6 os princípios, né? Agora vamos entrar no detalhe de cada um. Imparcialidade. Os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de maneira justa. Os sistemas de IA devem tratar todos de forma justa, evitando impactos diferenciais em grupos situados da mesma forma. Em contexto como tratamento médico, pedidos de empréstimo ou emprego, né, a IA deve fornecer recomendações consistentes a indivíduos com sintomas, situações financeiras ou qualificações semelhantes. Emprega técnicas para detectar vieses e mitigar impactos de parcialidade, como análise de dados de treinamento, testes de modelo com amostras demográficas e equilibradas, adoção de práticas para eliminar vieses adversos, monitoramento do desempenho do modelo entre segmentos, né, de usuário, implementando controles para substituir pontuações de modelos injustas,
O treinamento de modelos de IA em dados diversificados e equilibrados pode ajudar a reduzir os vieses, promovendo a imparcialidade. Bom, isso a gente está falando de ser imparcial aqui, né? Os sistemas. Então tem que tratar todo mundo de forma justa. Confiabilidade e segurança é o próximo tópico. Os sistemas de IA eles devem ser executados de maneira confiável e segura. Para criar confiança, os sistemas eles devem operar de maneira confiável, segura e consistente. Esses sistemas precisam funcionar conforme projetados, responder com segurança a condições inesperadas e resistir à manipulação prejudicial. O comportamento deles e a variedade de condições, né, com que eles lidam reflete a previsão dos desenvolvedores durante o design e o teste. A segurança na IA refere-se à minimização de danos não intencionais, incluindo danos físicos, emocionais, financeiros, a indivíduos e sociedade. A confiabilidade significa que o sistema de IA tem um desempenho consistente conforme pretendido, sem erros ou variabilidade indesejados. Os sistemas seguros e confiáveis são robustos, precisos e se comportam de maneira previsível, em condições normais. Privacidade e segurança. Os sistemas de IA devem ser seguros e respeitar a privacidade. À medida que a inteligência artificial se torna mais comum, é importante a gente proteger a privacidade do usuário e a segurança dos dados. A Microsoft e o GitHub estão cientes desse princípio, e ambas as empresas incluem privacidade e segurança como partes essenciais do seu plano de IA responsável. E esse plano se concentra no uso de princípios para orientar as práticas de dados. Então, a abordagem que a Microsoft e o GitHub tem ali em relação à IA responsável, ela visa parar esse abuso, né, e manter a confiança do usuário. Os pontos chaves aí incluem o seguinte: toda vez que vai fazer uma interação, né, o usuário, antes de coletar qualquer dado, a Microsoft e o GitHub, eles sempre, de forma clara, né, eles pedem, né, a permissão. Então, obter a permissão dos usuários antes de coletar os dados deles, né, é um ponto fundamental aqui. Então, explicar claramente como a IA usa os seus dados e obtém esse consentimento, né, e não coletar dados secretamente. Permitir que os usuários escolham se desejam compartilhar os dados pessoais e informá-los por meio de solicitações e políticas bem definidas. Então, por exemplo, você está no Visual Code lá, você vai colocar no chat, por exemplo, e aí tem alguns modos de aprovação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem alguns modos de aprovação aqui, ó. Aprovações padrões, né? O Copilot usa as configurações, deixa eu fechar aqui, usa as configurações definidas, ignorar aprovações ou autopilot, que vai bicodar, né? Aí você coloca aqui e ele sai fazendo tudo sem perguntar. E aqui, cada interação você vai lá e vai confirmando, tá? Esse é um exemplo. Então, beleza. Então, obter o consentimento aí do usuário, coletar apenas os dados necessários que a IA funcione, para que a IA funcione. Então, evitar você coletar informações extras e remover dados confidenciais quando a IA estiver em uso, né? Verificar regularmente a entrada de dados para garantir que apenas os dados essenciais sejam coletados, tá? Anonimizar dados pessoais, uso de métodos como pseudonimização e agregação para proteger as identidades. Essa técnica, né, substitui os detalhes pessoais por identificadores aleatórios, enquanto a agregação agrupa dados em resumos, removendo detalhes individuais específicos, tá? Então, nessa técnica aqui, para você não expor um dado que é da pessoa ali, que para IA ali não vai fazer sentido utilizar, tá? Outro ponto aqui é criptografar dados confidenciais durante a transferência, né, quando armazenados. Usar métodos de criptografia forte
e chaves seguros por meio de HSM, né? Um módulo de segurança de hardware que armazenam chaves em um ambiente à prova de adulteração, proteger cofres com o Microsoft Azure para armazenamento dessas chaves, né? E com acesso controlado, criptografia de envelope, que usa chaves para adicionar segurança. As organizações devem controlar quem pode acessar chaves e modelos e girar chaves regularmente e fazer backups, né? E de segurança. E elas também devem limitar o acesso a funcionários e modelos e dados confidenciais e classificá-los com base na confidencialidade e realizar auditorias de segurança regulares para impedir acesso não autorizado, tá? Essas são as técnicas aí que a Microsoft utiliza, né, para garantir a privacidade e a segurança na hora que vai desenvolver fazendo uso da IA. Um outro tópico importante aqui é a inclusão. Os sistemas de IA eles devem capacitar todos e envolver todas as pessoas, né? Isso significa garantir que os sistemas de IA sejam justos e acessíveis e que capacitem a todos, né? O padrão de IA responsável da Microsoft reconhece que os criadores de IA, incluindo o GitHub, eles devem projetar a IA de maneira proativa para incluir todas as pessoas, comunidades e geografias, especialmente as áreas de sociedades historicamente subrepresentadas. Então, o padrão de IA responsável da Microsoft para a inclusão significa, primeiro, o sistema de IA funciona bem para diversos usuários e grupos, né? Eles não desfavorecem algumas pessoas. Os sistemas de IA, eles são acessíveis, qualquer pessoa pode usar, né, os sistemas de IA com facilidade, independente das habilidades físicas ou mentais. Os sistemas de IA estão disponíveis em todo o mundo, mesmo em países regiões aí, né, em desenvolvimento. Os sistemas de IA não podem excluir certas geografias. Pessoas de diferentes origens e comunidades fazem contribuições para o desenvolvimento dos sistemas de IA. Então, outras pessoas podem contribuir aí, de diferentes origens e comunidades. Os sistemas de IA, elas podem permitir que todos os usuários se beneficiem igualmente das funcionalidades deles, e eles devem capacitar a todos. Entre os exemplos de IA inclusive estão reconhecimento de rosto, que funciona em todos os tons de pele, né? Um tom mais moreninho, um tom mais amarelado, ou igual eu, né? Um pouquinho moreno, enfim. Idades e gêneros, interfaces que dão suporte a leitores de tela para deficientes visuais, tradução de idioma, que dá suporte a dialetos regionais pouco conhecidos, equipes que buscam perspectivas diversas ao projetar sistemas. Então, é um tópico muito importante que algumas empresas dão pouca atenção a esse ponto aqui de IA responsável, que é a inclusão. Então, o padrão de IA responsável da Microsoft exige que todos possam acessar sistemas de IA que sejam quaisquer, né, ali as deficiências, né, o idioma ou a barreira de infraestrutura, as soluções de IA responsáveis precisam permitir a inclusão global completa, oferecendo modos alternativos de interação, como controle de voz, legenda e leitura de tela, dando suporte à adaptação em diferentes idiomas e contextos culturais locais, trabalhando offline e com conectividade e recursos de computações limitados. Tá? Então isso vem a ser o tópico de inclusão. Transparência. Os sistemas de IA devem ser compreensíveis. O princípio de transparência de IA responsável da Microsoft enfatiza que os sistemas de IA precisam ser compreensíveis e interpretáveis. Os criadores de IA devem explicar como os sistemas operam claramente por meio de uma estrutura de validação clara, justificar as opções de design por trás dos sistemas de IA, ser honesto sobre as funcionalidades e as limitações
dos sistemas de IA, permitir a capacidade de auditoria com funcionalidades de log, né? E relatórios e auditoria. A transparência é essencial para criar confiança, garantir a responsabilidade, promover a imparcialidade, aprimorar a segurança, né? Dar suporte à inclusão. A implementação da transparência envolve a documentação de dados e modelos, a criação de interfaces explicativas, né? O uso de ferramentas de depuração de IA, a construção de painéis de teste, né? E habilitação de log de auditoria. Por serem transparentes, os criadores de IA podem promover a confiança e o uso da IA responsável, tá? Então é você deixar claro como que funciona aí e como ele avalia, enfim, ser honesto sobre as funcionalidades e as limitações que o sistema tem, tá? E o próximo tópico aqui é responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis pelos sistemas de IA. Então, o princípio de responsabilidade, ele estabelece que os criadores de IA devem ser responsáveis pela forma como os respectivos sistemas operam. Elas precisam monitorar continuamente o desempenho do sistema e reduzir os riscos. A responsabilização do setor de IA está se tornando uma questão urgente, à medida que os casos de alto perfil de danos, como preconceito, abuso algoritmo, né, quando vem à tona, é grave, né, o dano. Então, os críticos argumentam cada vez mais que, sem responsabilidade, os criadores de IA têm muito poder sobre sistemas opacos que afetam vidas, né? Então, a Microsoft enfatiza a responsabilidade no desenvolvimento e na implantação de IA, por meio de um padrão de IA responsável, que a gente está falando aqui, que considera a responsabilidade um princípio fundamental. De acordo com a Microsoft, os sistemas de IA precisam ser responsáveis pelas pessoas e as empresas que implantam sistemas de IA precisam assumir a responsabilidade pela operação deles. Agora vamos fazer uma verificação, né, do que a gente viu até aqui e ver se a gente entendeu mesmo. Então, o próximo tópico é a avaliação. Eu já fiz há um tempo atrás, mas vamos fazer aqui junto e ver se a gente aprendeu de verdade. Então, qual que é o principal objetivo da IA responsável? É maximizar os lucros de sistemas de IA? Que não, né? Desenvolver sistemas de IA o mais rápido possível? Eu acho que também não. É substituir a tomada de decisão humana pela IA? Não, a gente está falando de o ser humano revisar, né? Então acho que também não é. É garantir que os sistemas de IA sejam seguros, confiáveis e éticos. É isso. É isso que a gente está buscando aqui quando a gente fala de IA responsável. Qual o princípio, né, não é um dos 6 identificados pela Microsoft IA responsável? A gente falou de 6, né? A gente falou 6. Então a gente falou de imparcialidade, inclusão, responsabilidade, confiança e segurança, a privacidade. Acho que tinha mais um aqui que a gente falou. Não tem inovação lá. Esse aqui acho que é o que não tem. Inovação não faz parte. Esses outros aqui fazem parte. O que o princípio de justiça na IA responsável enfatiza? Maximizar o desempenho da IA a todo custo? Acho que não. Garantir que os sistemas de IA tenham o mesmo desempenho em todos os grupos demográficos? Sim. Priorizar a lucratividade em detrimento das preocupações éticas? Não é priorizar a lucratividade, né? Não é essa a ideia. Criando sistemas fáceis de entender? A ideia é você criar um sistema fácil de entender, mas acho que o que está mais alinhado aqui com justiça seria esse daqui, tá? Tem o mesmo desempenho em todos os grupos demográficos. Como a Microsoft aborda possíveis vieses em sistemas de IA? Tem a ver com, acho que, imparcialidade. Ignorando o problema e focando nas outras áreas, você não pode ignorar o problema, né? Então não é isso. Não é isso que essa ideia de que a Microsoft aborda esses possíveis vieses, né? Fornecer mais dados aos sistemas de IA,
Não sei. Acho que não é essa. Revisando dados de treinamento, testando amostras balanceadas e usando desviamento adversário. Parece que faz sentido. Permitindo que os usuários modifiquem diretamente a saída. Não é. Então acho que faz mais sentido essa. Qual é o papel da transparência nos princípios de IA responsável na Microsoft? Manter as operações de IA em segredo público? Não. Se a transparência não é para ter um segredo, né? Para ser transparente. Para tornar as operações, decisões e sistemas compreensíveis e claras? Faz sentido. Para esconder as limitações de IA? Não. Priorizar a eficiência em detrimento das considerações éticas? Não. Por que é importante que os desenvolvedores examinem de perto o código gerado pela IA? Reduzir o tempo de desenvolvimento? Não. Garantir que o código seja alinhado com as convenções e requisitos específicos do projeto? Faz sentido. Eu quero saber se está certo o que foi desenvolvido, né? Se está alinhado ali com as convenções, com o que está sendo especificado no projeto. Faz sentido. Aprimorar os aspectos criativos de codificação? Não, acho que não. Melhorar automaticamente o desempenho? Não é isso. Então, vamos ver. Acertamos aqui, massa. Show, turma. Então é isso. Então, bora pro final. 100% aí. Então, quer dizer que a gente entendeu. Bora lá. Resumo. A Microsoft e o GitHub, eles são líderes, né? E inovadores, né? No espaço de IA. E eles estão comprometidos aí em garantir que sistemas de IA sejam desenvolvidos e usados de maneiras seguras, tá? Confiáveis e eticamente sólidas. Então, 6 princípios aqui, né, para a gente reforçar, que é a imparcialidade, a confiabilidade e segurança, a privacidade e segurança, a inclusão, transparência e responsabilidade, né? A imparcialidade ali, a gente ser imparcial, ser justo, né, com as pessoas. Confiabilidade e segurança, a gente manter o sistema operando de forma que seja confiável e seguro, né? Que não tenha vazamento de informações, enfim. Privacidade e segurança é que os dados que estão ali não sejam expostos, né? E tudo que você vai colocar ali na IA, ele peça um consentimento, algo nesse sentido, né? Inclusão, que seja um sistema inclusivo, né? Para várias áreas demográficas, né? E que todos possam utilizar, né? Igual a gente comentou lá no detalhe o que é sobre a inclusão. Então, por exemplo, quem tem dificuldade, ter uma deficiência visual, conseguir ter a opção aí de um leitor de tela, né? E o sistema conseguir dar essa clareza para a pessoa do que é cada elemento ali da tela. Enfim, entre outras opções que a gente tem como alternativa. Transparência. Ter a clareza de como vai funcionar o sistema, de como ele trabalha, né, e opera. E responsabilidade, cara, você está trabalhando com IA, você tem que ser responsável, porque eventualmente pode acontecer, né, os danos, enfim. Então a gente tem que colocar log, tem que implementar todos esses passos anteriores e garantir o funcionamento, né, e que estejam alinhados com esses princípios aqui. Então, o nosso objetivo é garantir que os sistemas de IA priorizem as pessoas e mantenham valores fundamentais como imparcialidade, confiabilidade e transparência. Também incentivamos as outras organizações a adotar esses padrões e esperamos que, ao fornecer recursos como esse módulo, né, que a Microsoft deu aqui como treinamento, possamos ajudar os desenvolvedores a criar soluções de IA eficazes, seguras e transparentes. Estamos entusiasmados por você embarcar nessa jornada, né, de IA, enfim, e pedir que você aproxime dela com responsabilidade. E para recapitular nesse módulo, abordamos: entenda e aplique os princípios de IA responsável. A gente identificou as limitações e reduzir riscos associados a IA. A gente aprendeu ali as práticas recomendadas para garantir que o código gerado pela IA se alinha aos padrões éticos e aos requisitos específicos do projeto, né?
reconhecer a importância da transparência e da responsabilidade nos sistemas de IA e criar confiança e manter a confiança no usuário, tá? Seguindo tudo isso que a gente comentou aqui. Beleza, turma? Então aqui a gente conclui esse módulo. Então já ganhei a minha badge aqui. E aí, seguindo os próximos tópicos, né, que a gente vai abordar aí, a gente já falou sobre a responsável, que a gente viu hoje. Introdução ao GitHub Copilot já está lá. Introdução à engenharia de prompt, se você não viu, muito massa. É bom ver. A gente já falou aqui também. E Copilot Space, a gente falou. Agora, daqui em diante, a gente vai para alguns recursos mais avançados, né? Então vai ser muito massa. Fica comigo aqui no canal. Em breve a gente vai lançar uma live, ou vai ser em partes, né, o curso ali. Mas a gente vai falar sobre esses próximos tópicos, né? Que já é mão na massa ali, usar recursos avançados com o GitHub Copilot, técnicas aplicadas aí no GitHub Copilot, né? Tem um exercício aqui para a gente fazer juntos, tá? Então, sempre nessa pegada a gente vai entender a parte teórica e vai ter algum exercício, tá? E uma avaliação do nosso conhecimento aí no final, para ver se a gente está alinhado, tá? O ao vivo é bom que vocês podem ver os erros que eu cometi. Esse aqui, enfim, é gravado, mas eu acabei tirando 100% lá, mas enfim, é massa também ao vivo, vem interagindo com vocês aí, é muito massa. E é isso, turma. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu curtir, vou colocar aqui de novo. Deixa o seu curtir, inscreve no canal, se você está no Instagram, me segue aí e tamo junto.